Olá, amigos! Como funciona o tratamento da litose? Sempre digo para vocês, a litose tem solução, a litose tem tratamento, mas afinal de contas, como que é esse tratamento? Eu sou o Dr. João Paulo Pinto, te convido para já se inscrever aqui no meu canal, ficar sabendo de tudo sobre saúde bucal, sobre hálito saudável. Aproveita e já deixa um like aqui no vídeo, que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Pessoal, então, como funciona o tratamento da litose? A gente pode, de uma forma didática, separar o tratamento da litose em três partes. Uma primeira parte, então, de estratégias para redução da carga microbiana bucal. Em um segundo momento, o controle dos fatores associados. E ainda temos um terceiro momento de reforço da confiança do paciente. Falar primeiro, então, desse primeiro aspecto de redução da carga microbiana bucal. Como a gente tem comentado e convido vocês a assistirem outros vídeos aqui do canal. A maior parte dos casos de halitose tem origem na cavidade bucal, justamente esse mau odor gerado na cavidade bucal, gerado pelas bactérias que habitam, né, justamente na nossa boca. Bactérias, principalmente as bactérias anaeróbicas, proteolíticas, ou seja, degradam matéria proteica para produzir esses compostos sulfurados voláteis, os principais compostos relacionados com a litose. Então, temos que combater as bactérias que estão em desequilíbrio na nossa cavidade bucal, bactérias que encontram condições na nossa cavidade bucal para se multiplicar e para ter, enfim, um metabolismo eficiente, e esse metabolismo eficiente das bactérias vai produzir esse cheiro ruim. Então, claro que estratégias que reduzam a quantidade dessas bactérias, especialmente bactérias desse tipo de bactérias, bactérias anaeróbicas, vão ser importantes, e tem uma série de estudos mostrando atividades como de tratamento periodontal ou estratégias de controle dos biofilmes dentários, que a gente pode chamar assim, cálculo dentário, biofilme dentário, tratamento da periodontite, da gengivite, são doenças que estão entre as principais causas de halitose. Também, é claro, precisamos focar o nosso controle dessas bactérias em nichos em que elas se estabelecem de uma forma muito rápida, muito fácil na cavidade bucal. Um dos principais nichos é o dorso lingual, aquela região posterior da língua, então a chamada saburra lingual é um dos principais causadores dessa halitose, aquele nicho. Evidente que a gente tem que combater as bactérias daquele nicho com técnicas de higiene bucal, com limpeza daquela região, não só estratégias de controle daquele biofilme lingual em consultório, como a terapia fotodinâmica, a aplicação do azul de metileno, sensibilizando ou corando aquela parede celular daquelas bactérias. Depois, com a aplicação do laser, um laser vermelho, a gente vai conseguir matar, eliminar muitas das bactérias nocivas daquela região. Então, a gente, dentro dessas estratégias de redução da carga microbiana bucal, nós temos estratégias realizadas em consultório, as profilaxias, os tratamentos periodontais, também as próprias instruções de higiene bucal, como o paciente vai conseguir manter o controle desses biofilmes bucais, do biofilme dental, do biofilme lingual, e também estratégias, né, a terapia fotodinâmica, em que em consultório a gente consegue controlar esses biofilmes, mas também estratégias de controle que esse paciente vai fazer em casa. Esses biofilmes bacterianos, eles não adiantam só as medidas em consultório. A gente diz que mais da metade do tratamento é feito pelo próprio paciente. São as suas rotinas, por exemplo, rotinas de higiene bucal em casa, em que continuamente ele vai controlar esses biofilmes. Por mais que a gente tenha terapias efetivas de controle desses biofilmes em consultório, é fundamental que esse paciente tenha medidas eficientes em casa, e envolve, claro, o uso uma boa técnica de escovação, boa técnica de uso de fio dental ou de escovas interdentais, ou ainda outras escovas que a gente possa, uma individualização dessa instrução de higiene bucal, indicar para o nosso paciente. Claro, também a limpeza da língua é uma das medidas que a gente pode empregar. Em muitos pacientes a gente vai indicar sim um controle, né, uma higiene daquela região da língua. Então, estratégias, como a gente está falando, estratégias de redução da carga microbiana bucal, sim, são muito importantes. São justamente essas estratégias que têm o maior corpo de evidências científicas e que a gente, claro, emprega nos nossos casos de halitose, medidas que a gente faz em consultório, medidas que o paciente vai fazer em casa. Então, é uma parte muito importante do tratamento. Porém, pessoal, além dessa primeira parte, a gente tem uma segunda parte que eu tinha dito para vocês, que é o controle dos fatores associados. Pessoal, conversamos também em outro vídeo. Esse metabolismo eficiente das bactérias dentro da cavidade bucal depende de uma interação entre fatores, né? Ou seja, manutenção de um equilíbrio entre
o nosso organismo e as bactérias que habitam nele depende de vários fatores. Tem o fator de higiene bucal, como eu estava comentando para vocês, mas existem outros fatores. Tem um estudo que eu já trouxe para vocês em outro vídeo que mostra que, por exemplo, pessoas que têm uma redução do fluxo salivar têm uma maior formação de sabor lingual. Então, a sabor lingual é da principal região geradora de gases com cheiro ruim na cavidade bucal. Não depende, um controle efetivo dessa sabor lingual não depende exclusivamente de uma limpeza eficiente pelo paciente. Também precisamos agir em fatores que vão fazer com que ela se forme mais rapidamente, para que nós não dependamos tanto de uma higiene tão contínua e muitas vezes se torna tão desesperador para o paciente estar toda hora tendo que limpar a língua. A gente tem que entender melhor o que está acontecendo na cavidade bucal, no organismo daquele paciente, que pode estar fazendo com que ele produza cada vez mais sabor. Um dos fatores muito importantes é justamente a questão do fluxo salivar. Redução do fluxo salivar, mais sabor lingual. Então, se nós controlarmos esse fator associado que é fundamental, que é uma boa salivação, se nós conseguirmos restabelecer no nosso paciente um fluxo salivar adequado, é evidente que o nosso controle do nosso hálito, a manutenção de um hálito saudável vai se dar de uma forma muito mais tranquila, muito mais inteligente. Então, por isso que a gente não pode entender o tratamento apenas como essa parte mais de redução de carga microbiana. A gente precisa entender o que está acontecendo no organismo, na boca daquele paciente, que ele está formando mais saburra, por exemplo. Se a gente for pegar o caso de gengivite, periodontite, que tem interação não apenas com a parte de higiene bucal, mas também com fatores de risco como hábito de fumar, como o diabetes descontrolado, a gente vai ter que agir sim de uma forma sistêmica muitas vezes. Por isso que a gente advoga, a gente fala que o cirurgião dentista é o principal profissional responsável pela manutenção de um hálito saudável, mas não é o único profissional. Em muitas situações a gente necessita de um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. O paciente precisa ser atendido, ser tratado por outros colegas, outros profissionais da saúde, como o endocrinologista, por exemplo, no caso do tratamento do diabetes. Um outro fator associado muito importante que a gente precisa controlar é a saúde respiratória do paciente. O paciente que não está conseguindo respirar bem pelo nariz, por exemplo, está continuamente respirando pela boca, isso vai ter repercussões na cavidade bucal. E muitas vezes ele precisa de um tratamento com otorrino, por exemplo. Certo? Entre muitas outras situações que podem estar acontecendo e que a gente precisa, a partir de um diagnóstico abrangente, entender o que está acontecendo com aquele paciente, com a boca daquele paciente, com o organismo daquele paciente, para poder ter essas medidas bastante assertivas. De uma forma bem resumida, falamos da redução da carga microbiana, do controle dos fatores associados e, por último, pessoal, normalmente é uma parte final do tratamento, quando nós já estamos com o hálito do paciente saudável, aquele problema da litose já está controlado, já está tratado. Em muitas situações, a confiança do paciente no seu próprio hálito, ela não volta de uma forma tão rápida. Muitas vezes, principalmente quando o paciente já sofre há muito tempo com o problema do mau hálito, ele já desenvolveu alterações de comportamento, muitas vezes um comportamento evitativo, de falar mais distante das pessoas, até mesmo de ficar mais quieto em determinadas situações que ele está mais próximo. E essa desconfiança, essa insegurança que o paciente desenvolve, normalmente ela não volta de uma forma tão rápida. A gente precisa ter medidas de reforço dessa confiança, né? E uma das situações que a gente mais emprega é o uso de um confidente. Esse paciente ele precisa se abrir com alguém, muitas vezes ele não se abriu, ele só veio aqui no consultório falar conosco sobre esse problema, mas ele, nesse momento, se ele ainda se sentir inseguro, ele precisa ter alguém que ele se abra, que ele fale sobre essa preocupação, sobre esse problema que ele teve com o mau hálito e como ele está buscando resolver isso. Aí esse confidente vem ao consultório, a gente explica como fazer avaliações do hálito desse paciente em vários momentos, ao longo de vários dias. E, claro, passado 1 mês, 2 meses, muitas vezes, desse paciente tendo constantes reforços positivos, ou seja, aquela pessoa, aquele confidente, aquele amigo, aquele familiar que ele confia nessa pessoa e essa pessoa continuamente dando essa informação positiva para ele: olha, teu hálito está legal, não está com bafo, não, está tudo certo, fica tranquilo. De uma forma racional, o paciente ele precisa entender que não, realmente, meu hálito agora posso ficar mais tranquilo. Ele vai recuperando essa confiança, esquecendo esse problema, e dessa forma esses são nossos principais objetivos, né? É importante a gente sempre deixar claro para o paciente isso no primeiro momento, não só objetivos do tratamento, não só, claro, normalizar o hálito desse paciente, mas sim devolver essa confiança. Afinal de contas, talvez seja um
um dos piores problemas que o mau hálito traz é justamente deixar as pessoas inseguras para situações principalmente de mais intimidade, daqui a pouco não ficarem travados, preocupados com esse problema. Certo? Eu acho que ficou um vídeo longo, mas de qualquer forma quis abranger de uma forma bastante ampla aí, para que todo mundo possa entender como funciona esse tratamento da litose. Existe tratamento para litose, procure um profissional e claro que eu estou à disposição de todos e até um próximo vídeo aqui no canal.